O programa Evidência está começando hoje uma série de reportagens sobre nutrição. O tema é comum entre muitos: efeito sanfona versus reeducação alimentar. Aquele comum engorda e emagrece, principalmente entre aqueles que fazem dietas radicais. E assim, normalmente quando tem esse efeito sanfona, o corpo acaba armazenando o peso maior, ou seja, você acaba sempre virando mais gordinho por mais tempo. E por que isso? Esses detalhes e muito mais você acompanha agora na nossa primeira reportagem da série Nutrição em Evidência. Acompanhe. Oferecimento Interblu, Rua 7 de Setembro, 1535. Fone 3231-2700. Engorda e emagrece. Engorda de novo, fecha a boca, faz uma dieta maluca, emagrece de novo. Aí relaxou, engorda mais ainda. E assim vai. Esse é o conhecido e temido efeito sanfona. E é assim mesmo. Quem acredita que emagrecer restringe-se a dietas radicais vive constantemente em guerra com a balança. Então aqui a gente montou uma demonstração para entender como é que funciona dentro do nosso organismo, tá? Então no organismo a gente tem a questão do músculo e a questão do glicogênio muscular. Então a energia, vamos colocar que isso daqui é o alimento que fornece a energia, dentro do nosso organismo precisa se levar ao músculo e levar ao glicogênio muscular. Tá? Então, quando eu consumo o alimento, o que acontece? Eu vou servir o meu glicogênio do fígado, né? Vou servir meu glicogênio do fígado e vou servir a minha musculatura. Isso dentro de uma dieta normocalórica, ou seja, que não vai nem aumentar e nem diminuir o meu peso, tá? Então, aqui, eu servi o meu glicogênio do músculo e a minha musculatura. Vai manter o meu organismo ativo sem fazer reserva energética. Quando eu faço um aumento calórico, quando eu começo a consumir alimento além do que o meu corpo precisa, ele vai iniciar o processo de reserva. Então, eu fiz a utilização da minha dieta normocalórica, né, da quantidade de energia que eu precisava, e aí mesmo assim eu fui lá e comi mais alguma coisa, né? Sem a necessidade do corpo. Fui lá. Vai virar a gordura, que isso todo mundo sabe. E aí diretamente acaba virando a gordura, ou seja, caloria extra no corpo que não precisa fornecer energia nem para o músculo, nem para o glicogênio, vai se transformar em gordura. Simples assim, tá? E aí, como é que acontece o efeito sanfona? Então, assim, o efeito sanfona, como a gente colocou antes, geralmente ele acaba por vir após uma circunstância de dieta restrita. O que é a dieta restrita? Então, como eu falei antes, aqui as duas garrafinhas representam uma dieta normocalórica. Quando eu diminuo a quantidade de calorias numa grande quantidade, ou seja, vou transformar isso em só uma garrafinha de alimento, eu vou fazer o quê? Eu vou fornecer energia para o meu glicogênio muscular, glicogênio do fígado, que é imprescindível. O restante eu vou fornecer para a minha musculatura. E aí o que acontece? Quando eu não forneço suficientemente energia para o meu músculo, esse meu músculo ele vai acabar por diminuir. Então, acaba que essa quantidade de músculo se transforma numa quantidade menor, tá? E aí o que acontece? A mesma dietinha que fez a gente perder peso, a dieta restritiva que fez a gente perder peso, que era uma garrafinha só, vai fazer a gente ganhar peso. Esse é o efeito sanfona, né? Então, a mesma garrafinha vai fornecer energia para o meu glicogênio do fígado, vai fornecer energia para o meu músculo e ainda vai sobrar uma quantidade de calorias. Tudo que sobra vira gordura. E aí é o que acontece, né? A pessoa se restringe, perde peso rapidamente, faz com que o organismo diminua a massa muscular e tende a ganhar cada vez mais gordura. Acontece muito de, além de ganhar aquilo que perdeu, ganhar ainda mais, né? O processo de que perdi 3 e aí ganhei 6 depois de um certo período, né? Esse é o efeito sanfona. A auxiliar administrativa Nayara já até se acostumou a comprar números diferentes de calça. Dietas radicais sempre fizeram parte do seu histórico para conseguir perder aqueles quilinhos indesejáveis. Mas depois que conseguia emagrecer, comia como antes e o peso só aumentava.
Eu fazia umas dietas bem loucas, assim, tipo a sopa só de legumes, ou ficar tomando água o dia todo, né? Bem complicado, a gente passava mal, né? Sentia fraqueza, e depois disso... Tipo, emagrecia o que conseguia e aí? E aí depois engordava tudo de novo. Bem complicado, e o dobro ainda, né? E daí comia o quê? Porcaria, era bala direto, era chips, era refrigerante, bolacha recheada principalmente, né? Sorvete. E agora tá conseguindo se manter no peso? Agora sim, depois que eu comecei, o cardápio com a Andressa, né? Com a doutora, nutricionista, aí foi bem tranquilo, assim. Tô conseguindo manter, pelo menos. O organismo tem uma memória celular. Ele é cruel. Grava sempre para o mais, ou seja, o maior peso que você já teve. Por isso, fica cada vez mais difícil emagrecer. Essa memória celular, ela é entre 10 e 12 meses, ou cerca de um ano, o organismo vai registrar o peso máximo que ele teve durante aquele período, né? E é por isso que quando a gente faz um planejamento alimentar, uma reeducação, a gente precisa fazer a manutenção. Né? O que é a manutenção? Existe uma teoria que diz que quando a gente perde 1 quilo de gordura, a gente precisa de 1 mês para o nosso organismo se reorganizar e se adaptar àquela diminuição de gordura. A palavra-chave é reeducação alimentar. Com certeza. Reeducação alimentar. A nutricionista Poliana diariamente frisa a importância da reeducação alimentar no seu consultório. Essas duas palavrinhas às vezes até assustam, mas não significa deixar de comer o que gosta. O ponto-chave está também na preparação dos alimentos. Isso mesmo, qualquer alteração pequena que entraria em termos de gordura, de caloria, já dá um resultado para nós também, tá? Então a gente pode estar modificando uma preparação, substituindo um creme de leite por um iogurte, podemos estar colocando a biomassa. Então, trabalhar esses itens que já veio de berço, que já veio de pai, de mãe, de avós, a gente consegue estar dando uma qualidade melhor ao nosso alimento. Durante a infância, aprendemos o que e como comer com os nossos pais, mas nem sempre alimentos saudáveis. Aí, quando ficamos mais velhos, deparamos com um colesterol alto, hipertensão, efeito sanfona e tomamos consciência da importância da alimentação balanceada. Os filhos são o espelho dos pais, então eles vão aprender com os pais a nossa alimentação que eles pretenderiam levar para o restante da vida. Mas quando surge algum problema de saúde ou até mesmo excesso de peso, aí eles vêm atrás de um profissional, nutricionista, né, para ter essa reeducação e aprender a como comer da maneira correta. A recepcionista Bruna Antunes conseguiu mudar seus hábitos alimentares. Mas no caso dela, quis ganhar peso, não gordura, e sim massa muscular. Conseguiu isso com exercício e, claro, reeducação alimentar, que é o mais importante. Porque antes disso eu ia na farmácia, comprava um suplemento, uma vitamina, tomava e eu ganhava gordura, ganhava barriga, ganhava bastante peso, mas continuava não com a massa magra, né? Então eu não estava satisfeita com isso. Então eu fui atrás da nutricionista Poliana, porque eu já tinha ouvido falar bastante dela, então com isso eu consegui ganhar minha massa magra. Antes eu achava que só porque eu gostaria de engordar eu poderia comer chips, bolacha, né? Tudo seria... Eu ia engordar, eu queria ter um peso. Mas aí com a reeducação alimentar eu vi que frutas, salada, verdura... eu comia bastante batata, como agora bastante batata doce. Então, assim, esses alimentos que eu achava que eu ia comer e eu ia emagrecer, ele ajuda eu ter a minha massa magra e agora eu consigo estar no peso que eu quero. Adotando algumas dicas simples, você consegue diminuir medidas e ter mais qualidade de vida. Nós precisamos aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, produtos integrais. É muito importante que o pessoal hoje não tem o hábito de comer e é muito importante que ele ajuda bastante nesse resultado. Atividade física também não podemos deixar. Outras dicas importantes para você tornar como hábito. Coma de 3 em 3 horas. Entenda que você não precisa viver para comer, e sim comer para viver. Inclua fibras nas refeições. O bom funcionamento do intestino faz toda a diferença.
Evite as calorias vazias, como refrigerantes, frituras, biscoitos. Se tem dúvida no alimento, não consuma. Informe-se primeiro. E lembre-se, a alimentação de cada pessoa deve ser individualizada, de acordo com o organismo. Procure um nutricionista ou nutrólogo e viva melhor, com mais autoestima.